E sobre o caso do Wilker Leão, que também repercutiu bastante na internet, então é um jovem que vai na faculdade, é de história, se não me engano, né, Matheus? Acho que é de história. De história, e aí ele filma o rosto dele enquanto os professores estão falando, e aí deu uma polêmica muito grande de pessoas falando que não, ele não tem o direito de filmar e que ele não poderia estar fazendo isso, outros falando que ele tá no direito de filmar. O que você vê sobre esse caso? Cara, o Wilker Leão acho que entra bem dentro do que a gente estava conversando. Porque tem a questão dos direitos autorais e tem a questão de monetização da imagem dos outros. Então, logicamente, o Wilker Leão, para dar essa contextualizada, né? O rapaz que está matriculado na UNB, na Universidade de Brasília, em História. E ele, segundo ele, né? Vou fazer aí aspas, né? Segundo ele, não sou eu que estou dizendo, não quero ser processado. Segundo ele tem a tese de que a esquerda dominou as universidades, está fazendo uma doutrinação ideológica e tal, e ele se matriculou para denunciar isso, então ele vai lá gravar. Então, não sabia, o objetivo dele de entrar na faculdade já era para isso? Já é esse, ele já quer entrar para fazer a denúncia, né? Então ele alega isso, tá? Não vou entrar no mérito se tem razão, não tem razão, mas é isso que ele alega. E aí ele vai lá e começa a gravar as aulas, né? Ele grava o rosto dele, e questionando, né, o professor, professor, mas você está falando isso aí, mas veja que na história também escravizaram as pessoas brancas em tal lugar, e aí? Não, mas... Enfim, ele começa a questionar ali e dá polêmica, né? E essa questão entra, pelo menos na minha visão, nesses casos difíceis, né? Em que você tem, de um lado, uma lei que diz que pode e outra que diz que não pode. Né? Uma súmula, que não é bem uma lei, mas de certa forma uma interpretação da lei. E mesma coisa, dentro da lei de direitos autorais, a gente pode entender a aula do professor como uma obra autoral. Ele prepara a aula, ele fala, eu vou falar primeiro de 1800 e tanto, vou falar disso, vou falar daquilo e tal. Ele prepara a aula, ele vai ter um jeito de preparar, ele prepara algum material, então ele tem eles têm um certo direito autoral naquilo, certo? É uma obra, vamos dizer assim. Que é fechada para os alunos, querendo ou não, né, da sala de aula. E aí você tem lá na lei de direitos autorais aquelas exceções que eu falei, né? Que você pode fazer polêmica, fazer uma espécie de react mesmo para gerar discussão, né? Então ele grava esse trecho e faz uma discussão. Então, pela lei de direitos autorais, ele estaria amparado. Ele é chato fazer aquilo e tal, pô, o cara pé no saco, mas tá dentro da lei, não tá gravando tudo, não tá xingando ninguém, não tá ofendendo a honra de ninguém. Inclusive, é muito paciente, ele sempre... Né, sempre tranquilo, né? O professor que acaba perdendo a paciência antes dele. Aquilo é técnica dele, ele deve ter uma meditação antes da aula, porque ele, pelo amor de Deus, né? Ele vai zen. E aí, pela lei de direitos autorais, ele pode fazer a polêmica. E aí, o que eu falo, eu também fiz um vídeo sobre isso, falo que o que o professor vai tentar pegar ele ali vai ser na monetização do conteúdo. Que aí ele vai tentar emplacar, e aí se o juiz aplicar essa súmula, né, de que do uso comercial da imagem, o cara tá fazendo um produto, porque o produto dele é reagir à aula. Até pode ser que deu uma engrenada ali na justiça essa tese, porque se você for analisar tudo, o produto dele é reagir à aula. Então, não tem outros conteúdos que ele produz, talvez. Entendi. E aí, de alguma forma, ele pode estar monetizando a imagem. E só detalhe, parênteses, né? Porque alguém pode dizer assim, mas, ele borra a imagem das pessoas. Mas a voz é a imagem também, para o direito, né? Não é só o que você vê, né? Se eu, sei lá, se você fizer esse podcast aqui comigo e borrar a minha imagem, é minha imagem ainda, porque eu tô falando, eu tô aqui. Entendi. Entendeu? E se mudar a voz na AI lá, pode ou não pode? Seria um argumento interessante, se mudar a voz com a voz da IA, redublando, né, inclusive. Colocando a voz de mulher ali, o professor homem bota uma voz de mulher. É questionável pela atuação dele, será que é o direito... Por isso que eu falei, o direito é vivo nessa parte, né? A gente não tem... Uma lei, como eu falei, a lei de direitos autorais não tinha celular. Ninguém nunca imaginou, nenhum legislador imaginou que um aluno ia entrar numa sala e gravar e jogar isso para uma polêmica nacional. Isso nunca foi pensado, mas... E ainda, né? Além disso, mudar a voz do professor com uma inteligência artificial. Eu penso que talvez o direito teria que evoluir para entender que aquilo que foi falado,
aquele contexto ali seria a imagem dele. Não seria difícil emplacar Aí já isso. ficaria mais difícil, né? Seria difícil, mas pode ser. Seria E em relação à monetização, por exemplo, caso ele postasse os conteúdos e mostrasse lá pro juiz que ele não monetiza nada, que ele não ganha dinheiro com isso. Aí não pega a súmula 403 da STJ. Não pega porque... Eu falo isso muito para alguns clientes, né? Quando eles vão postar um conteúdo muito polêmico sobre alguém que já é conhecido que processa. Eu falo, cara, posta com a monetização desativada. Posta sem monetização, porque, certeza, a pessoa vai processar a súmula do STJ. Vai chegar lá, vai bater. Aí já vai aparecer. Aí você já se defende assim, mas peraí, que história é essa de que ganhou dinheiro? Tá aqui, ó, R$0. Não vem que não tem. Então o Podpah já tava indo no direcionamento errado, segundo essa visão, né? Que ele falou de direito autoral, que não pode usar a imagem dele, né? Então já teria que ir pra outro caminho, né? Se ele quiser, mas ele tem que processar. É o que eu tava falando. Se você acha que alguém infringiu o seu direito, a sua honra, a sua imagem, o que você faz? Você vai lá derrubar o vídeo do cara? Não, você vai na justiça, prova pro juiz que o cara tá ofendendo e pede a remoção do conteúdo. E vai cair o conteúdo, se ele de fato... E muitas vezes só no extrajudicial, se eles mandassem lá, ou tira ou vou processar, vai ter gente que não vai querer essa dor de cabeça, vai tirar antes mesmo do processo também, né? Então, exato. Às vezes o criador que sente intimidado, que pensa, não, que eles têm dinheiro, têm advogados, que eu tô fazendo conteúdo aqui, às vezes ganho meus, sei lá, $1.000 por mês, vou ter que pagar advogado, não quero essa dor de cabeça e já tira do ar logo, né? Então, talvez fosse até mais eficiente pra eles, que eles querem que o conteúdo saia, se eles só mandassem lá o e-mailzinho. Mas aí a partir do momento que eles dão um strike e dão mais de 3 strikes e o canal iria sair do ar por conta disso, ou ele vai lutar ou ele vai lutar, né? Não tem mais opção, outra né? possibilidade. Sim. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.